talvez seja a nossa versão do Velho Oeste, alguma coisa do tipo, assim. E eu afirmo, é um filme de amor. Eu vim buscar tua cabeça, cara! O cangaço, embora tome forma, como nós o conhecemos em meados do século XX, mas remonta a datas muito mais antigas, ou seja, da marginalidade e da resposta através da violência à exploração e à violência fundadora desse país, com os latifúndios, com as sesmarias, com a escravidão. Eu acho eles moderníssimos, moderníssimos, exatamente por isso, por serem cultuados e detestados, e mostra uma reação humana ao sistema atual. Nós poderíamos localizar o movimento do cangaço em várias periferias brasileiras tranquilamente, como responder a um meio inóspito, com a ausência do Estado, com o abandono total das possibilidades de uma existência digna. Aí se forma o revoltado, não politizado, mas o revoltado, né? Isso não quer dizer que implique injustiça, nem também um programa político. O cangaço não tinha um programa político, né? Era um braço anárquico. Eu quero osso! Eu quero osso, cabeça! Houve uma fase mais romântica, de cangaceiros mais humanistas, como Antônio Silvino, como Jesuíno Brilhante, não é? Mas eu diria que o Lampião inaugura no sertão uma visão de cangaço moderna, porque todos os elementos da modernidade do século XX eles vão incorporando de alguma forma, né? Gostavam de perfumes franceses, gostavam de ver cinema, foram filmados com Benjamin Abraão, e por conta do filme do Benjamin Abraão, o Lampião terminou perdendo a cabeça. Aquelas imagens que o Benjamin Abraão fez do bando do Lampião e Maria Bonita, ela desperta uma certa mítica. Tanto que logo depois, 10 ou 15 anos, foram feitos 10, 15 filmes sobre o cangaço. Tem um ciclo, né, de cinema sobre o cangaço. E é um tema que ainda de alguma forma é atual, né? Você pega o próprio Bacurau do Kleber, de alguma forma lida com isso. Cangaço novo. Mas o cangaço é isso, nós precisamos compreendê-lo sem preconceitos, né? Sobretudo o preconceito de classe média, que não conhece de forma profunda, vamos dizer, a própria história brasileira, a própria cultura brasileira, ou as implicações da formação da cultura brasileira, que é muito complexa, né? Corisco e Dadá, o filme de Rosenberg e Cariri. Tem coisa que a gente vê e não esquece nunca. Eu acho importantíssimo que esse filme esteja de volta e dialogando com essas novas gerações. Por isso que Dadá foi um filme ali do começo da retomada do cinema brasileiro, né? Pós fim da Embrafilme. Então a gente entrou num processo de localizar, primeiramente, esses negativos, né? E ver como é que estavam as condições desses negativos para começar todo o processo de digitalização, né? De escanear os negativos, né? E eu fiquei feliz, assim, porque o negativo estava um pouco avançado, a degradação química, mas ainda estava preservado. A gente não precisou recorrer a cópias 35, no caso, foi só apenas o negativo. E, por sorte, né, assim, meu pai é muito cuidadoso com esse tipo de coisa, a gente tinha o som do filme, as pistas do filme, todas separadas, para fazer a mixagem. Um processo que durou mais ou menos 1 ano e meio e ficou lindo. O resultado ficou muito bonito, né? O duelo da ternura com a violência. Eu sou lá mulher para me entregar por causa de ameaça. Esse filme representou muito para o cinema nordestino e foi uma luta muito grande nós concluirmos esse filme, mas nós sabíamos o exato papel que ele teria ali para uma geração. O roteiro é muito bom e as interpretações, assim, da Dira e do Chico viscerais, assim. Para mim foi fundamental, é um marco, antes de Corisco, depois de Corisco, não só para mim, no crescimento e na construção interna, na confiança nos meus recursos, mas também no acolhimento com os prêmios que eu recebi, com a leitura e com o tipo de trabalho que foi feito. Ou seja, foi um processo muito feliz. Fazer parte disso, para mim, é motivo de muito orgulho. Foi, para mim, uma graduação e eu agradeço ao mestre a possibilidade e a oportunidade. Chico Dias é Corisco. E passa informação a quem não devia. Dira Paz é Dadá. Dadá é o presente do sol. A Dadá guardou uma coisa profunda, que foi a sua humanidade. Ela não queria ir para o cangaço, ela foi jogada no cangaço, ela foi obrigada a viver aquela vida dura e tão violenta, né? E ela narrou isso de uma forma muito intensa, né? Inclusive a violência do estupro.
do rapto e do estupro. Isso é uma coisa que nenhuma mulher esquece, mas ela foi obrigada a uma convivência dura do sertão, e essa convivência é também uma convivência da sobrevivência, né? E Corisco ficou próximo dela, ensinou ela a atirar, ensinou ela a ler, ensinou ela a se defender. Isso gera sentimentos profundos. É uma relação de amor, é uma relação de dependência, é uma relação de construção, é uma relação de resistência. Dadá cuidando de Corisco, os dois espíritos se compondo um ao outro, tentando o entendimento do significado daquele percurso, né? Daquele destino. Uma terra bárbara e um homem em armas lutando pelo seu destino. Em algum momento ela acaba realmente se apaixonando por ele, e eu lendo os depoimentos e vendo a entrevista da própria Dadá, eu pude constatar isso, mas também ninguém sabe se é uma coisa de síndrome de Estocolmo, e a gente nunca vai saber. Você percebe no filme que ela não quer aquela vida, ela fica insistindo para sair daquilo ali, que o desfecho ela sabe que não, o saldo não vai ser positivo daquilo ali. Mas é Dadá que vai humanizando esse homem nessa queda. De tal forma, isso é tão belo, tão intenso, que o cangaço termina pelas mãos de uma mulher no Nordeste. O cangaço no Nordeste brasileiro termina com Dadá brigando com a volante José Rufino, né? Vai-me embora! Tranca tua barriga, Dadá. Vamos sair desse inferno. Agora, olha, ninguém dá tiro à toa. A Dadá voltou depois ao sertão, desenterrou o corpo de Corisco, guardou esses ossos e durante toda a vida lutou para juntar esses ossos à cabeça que estava exposta em um museu. E tem uma cena que as pessoas descrevem, essa mulher com essa cabeça nos braços, depois de 30, 40 anos. Por fim, repousa o corpo de Corisco na sua integridade, né, simbólica, né? E Dadá diz que pôde descansar em paz. Uma mulher de uma grandeza, de uma força, que eu coloco, né, como uma das grandes heroínas brasileiras, no sentido da grandeza e da coragem. Um filme épico, cheio de magia, de aventuras e de emoções. E o Satanás alimenta minha alma! Houveram diversas abordagens, né? Que vai do Coimbra ao Glauber Rocha. Agora, há um preconceito profundo contra isso. Mais um filme de cangaço, muitas vezes nem é filme de cangaço. Na verdade, é um filme sobre seres humanos, né? São filmes que tocam em arquétipos profundos e mitos, mas às vezes a visão cega de dizer, é um filme de cangaço já limita, já não deixa que essa coisa barroca ou transbarroca transborde nas suas dobras e nos seus significados, né? A gente tem grandes clássicos ainda do cinema brasileiro para redescobrir, né, em alta definição principalmente, e que devem estar jogados, assim, as traças. Quando não está na Cinemateca, viva a Cinemateca brasileira, as pessoas nem sabem onde é que estão as cópias, os negativos originais, o som. A gente cuida muito mal desse material, né? Seria muito interessante, no caso, a Ancine ou algum outro órgão, o próprio MINC, criar uma linha específica para restauração de filmes, porque é de suma importância que esses filmes voltem a circular de alguma forma, que o público tenha acesso a esses filmes. Isso só pode ser feito a partir da restauração, né? Corisco e Dadá, uma história de amor que nasce no mar e sangra no sertão. Eu considero mais importante ele ter marcado uma época e ter impulsionado, de alguma forma, um processo que terminou ajudando, né, no cinema nordestino. E acho muito atual, muito oportuno trazer esse filme feito há 30 anos para as plateias de agora, porque nós podemos ter uma síntese da história brasileira, atualizá-la através de um modelo do final do século XIX e início do século XX. Por isso, Dadá cumpriu a sua missão e voltar hoje, né, para todos nós é uma imensa alegria. Muito obrigado, Rosenberg. Muito obrigado, hein? Um abração, Obrigado, Bruno. viu? Bom fim de semana.